Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar em como melhorar a nossa função print e também eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente pode fazer com strings, com frases, palavras e caracteres. Isso vai estar bem linkado com a função print, já que a função print é basicamente é, um método que coloca strings na nossa tela, né? Printa frases e textos em geral. Então, nós vimos, para quem não assistiu essa aula não tem problema, não tem nenhuma perda sobre isso, mas nós fizemos na aula passada uma aplicação, aqui está o código que a gente fez na aula passada, que era um programa que verificava se um ponto XY estava dentro de um retângulo definido por dois vértices, um vértice inferior esquerdo e um vértice superior direito. Na saída de dados, a gente colocou só que haviam, claro, dois casos, que é o ponto está dentro do retângulo ou o ponto está fora do retângulo. Isso está mais do que nítido. Mas vamos supor que eu quisesse colocar aqui para que ao lado do ponto aparecesse o valor do ponto. Tipo, aparecesse aqui o valor da variável x, eu vou simbolizar por esse colchetes, e aqui o valor da variável y desse ponto que eu entrei. É claro que se eu digitar só x e y aqui, não vai acontecer nada. Ele vai printar o ponto x e y, então não tem ligação nenhuma. Se a gente fosse fazer como a gente está fazendo aqui, a gente ia ter que quebrar esse string, colocar uma vírgula, aí colocar outro string com um parênteses, depois botar a variável x, sendo que o separador é um espaço, então ia ficar um espaço entre essas letras, enfim, ia ficar uma complicação, né? Então não é cômodo para fazer formatações mais bonitas, mais trabalhadas com a função print, utilizar o método que a gente estava utilizando, que é colocando vários argumentos aqui nessa função. Então, seria prático se eu tivesse uma forma, uma estrutura, em que eu pudesse colocar aqui como se fosse um espaço vago e dizer para o Python, ó, esse espaço vago deve ser preenchido com o valor da variável x. Esse espaço vago aqui, Python, deve ser preenchido com o valor da variável y. Então ia ser bem útil se a gente pudesse fazer isso, e isso existe. Então, nessa aula nós vamos aprender a como utilizar essas ferramentas dentro da minha função print. Então, vou vir aqui para o shell. Aí vamos supor que eu quero fazer um programa que é o seguinte. Esse programa ele deve printar a data do dia de hoje. Então, esse programa é como se fosse um calendário, como se fosse esse visor aqui, vamos supor. Então, nele tem uma variável dia, que recebe o dia, eu já vou colocar, hoje é dia 16. O mês também recebe. No caso aqui eu não posso botar 08, e como eu só poderia colocar 08 se fosse um string direto, mas eu não quero colocar um string. Eu quero colocar inteiro, vocês vão ver já por quê. Então, eu vou colocar só 8. E o ano sendo 2020, beleza? E aí ele faz o print dessa data no formato DD, AAA, né? Que é 2 dígitos de dia, 2 dígitos de mês e os 4 dígitos do ano. E aí ele printaria essa frase aqui. Dia de hoje. Aí, dia, né? Mês e ano. Se eu digitar isso aqui, como eu acabei de falar, ele não vai substituir esses valores, né? Se eu der Enter, ele vai printar isso aqui. Então, o que nós queremos fazer é substituir esses espaços por variáveis. Então, eu vou colocar aqui no lugar do dia o seguinte símbolo que a gente vai fazer. A gente vai colocar uma porcentagem, e aí, ao lado dessa porcentagem, a gente vai colocar uma letra que corresponde ao tipo de variável que eu estou tratando. Eu estou tratando aqui de variáveis inteiras, que é o que eu queria falar primeiro. Então, só de variáveis inteiras, a gente coloca porcentagem i. Então, em cada lugar que eu quero colocar um valor de uma variável, eu coloco porcentagem i. Então, eu coloquei aqui 3 porcentagens i. E aí, é claro, se eu fechar aqui o meu parênteses e executar minha função print, ele vai printar porcentagem i, porcentagem i, porcentagem i. Porque, é claro, eu não indiquei para ele qual variável deve entrar em qual lugar. Então, como é que eu faço isso? Então, venho aqui no final da minha string, depois de fechar minha aspas simples, e aí eu coloco outro símbolo de porcentagem, e abro e fecho parênteses.
e dentro dele eu vou colocar as variáveis, como se fossem argumentos, como a gente coloca qualquer função, né, separadas por vírgula, só que em ordem respectiva, né? Que é quando a gente tem no texto, né? Respectivamente. Então, a primeira que eu vou colocar vai ser a que vai substituir o primeiro porcentagem, e por aí, assim sucessivamente, né? Então, eu vou colocar dia, vírgula, mês, vírgula, ano, né? Então, sintaxe é a minha frase que deve ser printada normal. O lugar que deve entrar as variáveis substituídas por porcentagem i para números inteiros. Depois que eu terminei o meu string, eu coloco outro porcentagem, abro parênteses e escrevo em ordem de aparição as minhas variáveis que devem substituir esses valores. Fecho um parênteses para cá, fecho o outro para a função. E aí, se eu der Enter, ele substituiu o valor das variáveis. Ah, mas o mês está sem o zero. Então, eu coloco o zero aqui no meu string, na frente do porcentagem, e dou Enter. E aí não tem problema. Tranquilo, então não tem mistério. Para números inteiros, essa substituição é feita com porcentagem i ou porcentagem d. Os dois funcionam para números inteiros. Agora, e se fossem floats? Então, agora eu vou usar esse exemplo que a gente começou tratando dele. Aqui a nossa entrada eram com floats. E eu quero colocar que aqui apareça o número x e y, né? Então, se você estiver pensando na mesma lógica, e a sua lógica que você está pensando está certa, aqui deve ser porcentagem f, vírgula, porcentagem f. F de float, venho aqui, boto porcentagem, abro parênteses, x e y, fecho parênteses, e a mesma coisa a gente coloca aqui. Porcentagem f, vírgula, porcentagem f. Deixa eu aumentar mais, que não está aparecendo o código todo, né? E aqui no final, vírgula, ou porcentagem x, vírgula, y. Beleza, vamos rodar esse programa. Então, porcentagem f para floats, seguindo a mesma lógica. Vamos lá, deixa eu rodar aqui. Ok. Ele vai pedir a coordenada x, eu vou colocar qualquer coisa aqui, sei lá, 2, 4, 4, 5, 6, 7. E aí ele printou, você vê que ele substituiu pelo valor 2 e valor 4. Em forma de float, né? Com um ponto e com as suas casas decimais, está fora do retângulo. Beleza, agora tem um porém, você já deve estar pensando. Para que eu preciso de tantas casas decimais? Eu não preciso. Então seria bom se eu conseguisse editar esse valor. E claro, isso é possível também. Então vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Então eu vou pedir aqui, eu vou armazenar na variável a 100.0, tá? Como exemplo. Não sei o que é esse 100.0, vamos só usar como exemplo. Se eu pedir para printar a, você vai que vai printar 100, né, ponto 0. Mas vamos supor que eu peça para ele printar a dividido por 3. Tá? Ele vai printar o valor dessa operação. Aí você vê que ele vai exagerar na casa decimais, até porque é uma dízima periódica. Então ele vai botar lá, né, bastante. E se eu printasse utilizando essa maneira aqui? Fizesse um string com porcentagem f, só ele. Depois botasse em porcentagem a variável a. Como é uma variável só, eu não preciso abrir parênteses após o porcentagem, já que só é ela. Então aqui a variável a substituirá esse porcentagem aqui. E aí ele vai exagerar nas casas, como a gente já viu. E se eu printasse também a operação, então aqui eu vou abrir parênteses, a sobre 3, ele também ia colocar casas decimais, independente de eu ter mudado a forma de printagem. Então eu quero limitar, eu quero que apareça duas casas, por exemplo. Então eu venho aqui, coloco print, porcentagem, e aí na frente do f eu boto ponto e o número de casas decimais que eu quero. No caso eu vou botar ponto 2f. Ponto 2f, eu quero duas casas, a dividido por 3. Vamos ver a diferença? E aí eu vou dar Enter. E aí, ó, ele colocou com duas casas. Se eu pedisse com uma casa decimal, porcentagem A dividido por 3. Ele bota com uma casa também. Então, esse número aqui com
um ponto antes e ele aqui, esse número limita as casas decimais do meu float. Outra possibilidade de printar floats é utilizar o porcentagem G. E aí eu vou colocar só o porcentagem G, porcentagem A dividido por 3, para vocês verem o que vai acontecer. Você vê que ele printou com menos casas decimais do que antes, né? Bom, o porcentagem G ele tenta, de alguma forma, entender uma melhor representação desse número. E aí ele meio que tenta de alguma forma. Às vezes não é a melhor forma, então é bom usar o ponto 2, F e tal. Mas em alguns casos ele pode ser útil. Então eu vou armazenar numa variável B esse valor aqui. Eu não sei nem que valor é esse, mas eu sei que é um 10 com muitos zeros. E aí eu vou printar porcentagem G, porcentagem B. Não precisava desse parênteses, mas já que eu botei. E aí, ó, ele vai colocar esse número aí em notação científica. Quem não sabe o que isso aqui significa, isso aqui é 1 vezes 10, esse E significa um 10. Você já deve ter visto isso em alguma calculadora. 10 elevado a 18, porque aqui tem 18 zeros, provavelmente. Então, isso aqui é 10 elevado a 18, em notação científica. 1 vezes, né? Mas, enfim, 1 vezes 10 elevado a 18. E aí ele tenta adaptar algumas formas, né? No caso aqui ele achou legal colocar. Então é bom isso porque ele adapta para notação científica em alguns casos. Nesses casos de números exageradamente grandes. Então fica aí a possibilidade. Bom, você também deve estar pensando que pode existir um jeito de eu colocar também um número antes desse ponto, já que tem um ponto, lembra o número decimal, e realmente tem. Vamos ver o que é esse ponto. Eu vou exagerar, vou botar 10.2f. E vou printar lá o A dividido por 3 que a gente tinha feito antes. Bom, a gente viu que esse 2 é o de casa decimal, não tem para onde fugir. O que é que significa esse 10? Vou dar Enter aqui. Você vê que ele deu um recuo nesse 33.33, né? Se você clicar aqui e for contar o número de espaços que tem aqui, você vai se surpreender. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse 10 não é coincidência. Ele formata a minha saída de dados para que ela ocupe 10 caracteres. Então, 10 espaços, né, vamos supor. Então, aqui ele move ela para a direita para ela ocupar 10 espaços. Então, por exemplo, se eu colocasse .4f para botar 4 casas decimais, você vê que o número ia vir mais para cá, mas se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços também. Isso é bom para formatar saídas, às vezes você quer alinhar as coisas, enfim, tem possibilidades. Beleza? Então, para floats, porcentagem F ou porcentagem G. Beleza, um caso que não é muito comum é eu armazenar uma variável, por exemplo, um string, sei lá, blá, não, Matheus, vamos supor. E eu quero printar meu nome e colocar o nome Matheus aqui. Pode ser, né, que apareça, né? Tem programas onde a entrada de dados é um string. E aí, na verdade, com certeza deve aparecer. E aí você pode colocar aqui um porcentagem S de strings, depois porcentagem A. E aí vamos ver se dá certo. E aí você vê que ele substitui o porcentagem S por Matheus. Então, para strings, porcentagem S. Não vai aparecer muito aqui nos nossos programas, mas talvez apareça. Então fica aí a dica também. Beleza? Então, em resumo, aqui, bom, o formato base é printar o valor de, aí aqui, ó, no caso é uma frase, o valor de cosseno de um ângulo é tal. E aí aqui, ó, eu coloquei um porcentagem G e um porcentagem 0.3f como exemplo, que vão substituir, a variável x entra aqui e a variável que é o valor do cosseno de x entra aqui. Aí a gente viu porcentagem i ou porcentagem d imprime inteiros,
Porcentagem F, é que eu botei nm, porque o número n, que é o número que vai antes do ponto, representa o número de espaços que o número irá gastar para ser printado. O ponto m representa o número de casas após o ponto, né, que é o separador decimal padrão do Python. O porcentagem G imprime floats e considera a melhor forma de impressão. Transforma números grandes em notação científica e automaticamente reduz a quantidade de casas decimais. Ele tenta, então está entre aspas aqui a melhor forma, porque às vezes não é a melhor forma. Beleza. Então, tudo aqui feito. Eu vou reiniciar aqui o nosso shell, para ele não ficar com isso tudo. Beleza, então feito isso aqui, agora a gente vai começar a brincar com algumas outras coisas da função print. Eu vou digitar help print, vocês lembram que eu fiz isso lá no começo, que era a função que aparecia várias coisas aqui sobre a nossa função print. A gente vê que quando a gente abre parênteses da função print, ele dá algumas funções a mais. Print em Python é conhecido como uma função, ou um método, um comando, enfim. E funções, quando a gente chegar lá em funções, vocês vão ver, elas podem ter uma quantidade de argumentos não definido. Então, uma quantidade variável de argumentos. A gente viu que a gente pode incluir quantas strings eu quiser, tanto que você vê que tem 3 pontinhos aqui, né, na sintaxe dessa função. Eu vou falar só sobre algumas opções, que é essa primeira aqui, esse sep igual, aí você vê que tem um string aberto com só um espaço dentro. Você lembra que quando a gente escrevia meu nome e colocava vírgula e colocava outra coisa aqui, sendo um string ou uma variável, ele já separava esses dois argumentos com um espaço no meio. Então é porque, por default, a função print vem com um separador padrão como sendo um espaço. E eu posso mudar isso. Se eu fizer meu nome botar Matheus, e depois no próximo argumento eu colocar sep igual, e no lugar aqui após o igual, eu colocar qualquer outra coisa que eu quiser como separador. Eu posso colocar que eu quero que seja separado por um underline, por exemplo. E aí, se eu fechar parênteses e executar, você vai ver que onde está separado, ele colocou um underline. Aí, esse valor aqui não vai mudar para sempre. Na próxima vez que eu executar a função print, já vai voltar a ser um espaço. Então, primeira coisa aí, esse separador. Outra que é mais importante, eu acho, é o seguinte. Esse end igual a um string, que é uma contrabarra, ou barra ao contrário, n. Então, eu vou falar sobre isso também. O que é e o que isso significa? Vamos supor que eu vou digitar aqui aquele texto que a gente faz com essas 3 aspas no começo. Eu vou digitar meu nome e vou pular um parágrafo entre cada palavra. E aí eu vou dar Enter. Você vê que ele printou um string com um barra ao contrário n, a contrabarra n, entre cada uma das palavras. E é engraçado que entre cada palavra, o que é que eu fiz? Eu apertei um Enter para pular uma linha. Então, já dá para entender que o barra ao contrário n significa pular uma linha. O que isso significa? Que se esse end ser barra ao contrário n significa que se eu fizer um programa, por exemplo, em uma linha de programa isso vai ficar mais fácil, e disser print meu nome dois pontos, print Matheus, esse end barra ao contrário n quer dizer que ao fim de printar esse string, ele vai pular uma linha para printar a próxima. Então, se eu executar isso aqui, ele vai teste str, e eu executar, você vai ver que ele pula uma linha, né, entre os dois. Agora vamos supor que eu botasse aqui vírgula, end igual a um espaço vazio. End igual a um espaço vazio. Eu abri as aspas simples e dei um espaço no teclado. E executar, ele vai printar na mesma linha. Porque após a primeira printagem, no end, no final, ele colocou um espaço e fez a próxima printagem, o próximo comando.
Então, isso pode ser útil em algumas formatações. Você pode querer mexer nisso aí. Então, tá falado isso aí também. Beleza? Legal. Então, falamos isso aqui, era tudo que eu queria falar sobre a função print. Vamos falar agora só um pouco sobre strings rapidinho. Não vamos demorar muito para não detalhar tanto. Só mais um lançamento de ideia. Então, a gente viu que a gente pode operar inteiros, pode operar floats e a gente também viu que strings eram um tipo de dados. Então, faz sentido pensar que talvez a gente possa também realizar algumas operações com strings. A gente pode somar números e não sei não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu, mas somar strings parece ser algo possível na nossa cabeça se a gente pensar que o string é sapateado. Esse string aqui é o string S mais o string A mais a letra. Melhor falar letra, fica mais nítido, né? A letra T mais a letra E mais a letra A mais a letra D mais a letra O. Não é? Esse string aqui é a soma de todas essas, elas todas juntas. Se eu der Enter, vai aparecer o string sapateado. Então, a operação soma ela é definida para strings como uma operação de concatenação, ou seja, ela junta dois strings. Se eu fizesse sap mais ateado e desse Enter, ia aparecer sapateado. Isso aqui também pode ser útil. A gente só vai saber usar isso na prática. Então, pode ser que a gente chegue aqui, eu vou tentar trazer aplicações onde a gente tenha que usar isso aqui como uma forma de melhorar nossas saídas de dados, mas isso aqui pode ser útil, pode ser bastante útil, na verdade. Outra operação, claro, a subtração não está definida, né? Não tem como eu subtrair da palavra sap ateado, né? Não tem essa operação. Nem multiplicar sap por ateado, também não tem. Mas o que eu posso fazer é multiplicar uma string por um número inteiro. Eu posso multiplicar 3 vezes a string sap. E o que vai aparecer? Sap, sap, sap. Né? Ele somou sap 3 vezes. Então isso aqui também pode ser. Isso é muito bom para dar espaços, padronizar uma separação entre linhas. Eu quero, por exemplo, escrever meu nome é... E depois desse meu nome é, eu quero colocar sempre 4 espaços. Aí eu somo 4 vezes espaço, vocês vão ver que isso pode ser útil. Mais o nome Matheus, vamos supor. E aí, ele vai colocar aqui 1, 2, 3, 4 espaços. Beleza? Então você pode somar quantas strings você quiser, pode botar uma multiplicação no meio. Isso aqui faz de boa. Beleza? Pronto. Outra coisa, para finalizar, strings é um formato de dados. Esse não é a única aula que eu vou falar sobre coisas sobre strings. Então, eu só falei aqui de somar e multiplicar, e você já está pensando, pô, muito pouco, né? Mas tem muito mais coisa, coisas que a gente só pode falar mais para frente. Quando a gente chegar em listas, eu vou dar uma outra interpretação para o que são strings, que vai ser bem legal, e vai abrir outras portas para a gente. Mas por enquanto eu queria falar sobre a soma e a multiplicação e falar sobre um documento que vocês têm nos arquivos do curso. Lá tem uma parte chamada métodos. Alguns tipos de estruturas de dados no Python têm métodos próprios para elas, ou seja, funções próprias. Então, a função print ela serve para muita coisa, mas existem métodos próprios para alguns tipos de dados. Lá tem um documento chamado str. Se vocês abrirem, esse documento aqui ele é tirado do site do Python, então ele está em inglês. E o que é que tem aqui? Vocês vão ver que tem vários comandozinhos escritos str, ponto, e uma função. Quando abre e fecha parênteses, já vê que é porque pode fornecer argumentos ou não fornecer. Bom, str quer dizer que eu coloco a minha string aqui que eu quero, ou a variável que contém essa string, ponto, e o nome da função. E aqui tem um texto explicando o que é que serve cada função.
Então, por exemplo, essa função str.capitalize, ela retorna uma cópia da string com o seu primeiro caractere capitalizado, ou seja, maiúsculo, e o resto minúsculo, né? Lowercase. Então, se eu tiver o string Mateus, por exemplo, sem o M maiúsculo, e botar esse string.capitalize e abrir e fechar parênteses, porque como ele não coloca nada, quer dizer que esse método não recebe argumentos. Então, ele não precisa receber nada. E eu der Enter, ele vai mostrar a string Mateus com um M maiúsculo. Beleza? Outra possibilidade, como eu falei, é se eu armazenar Mateus na variável A e botar a.capitalize. Isso também funciona se eu colocar a variável, desde que essa variável, claro, óbvio, armazene um string, né? E aí ele vai... E aí eu posso armazenar essa outra string em outra variável, a.capitalize, e aí quando eu pedir B, é Mateus. Bom, tem muitas funções aqui, então eu não vou falar sobre todas, até porque isso não é muito útil. A pessoa só vai aprender usando. É bom para você manter em mente, quando você for praticar, que para quase tudo que você pensar, pode ter um método. Então, tenha esses documentos com você, porque na prática que você vai aprender. Você procura aqui, pô, eu queria, por exemplo, testar se uma string... sei lá, eu tenho uma string toda maiúscula e eu quero colocar ela para ficar toda minúscula. Como é que eu faço isso? Pô, você vai pensar em métodos muito difíceis. Mas tem aqui uma função str.lower. Retorna uma cópia da string com todos os caracteres convertidos para lowercase, né? Para letra minúscula. Então, se eu tiver um caractere casa todo maiúsculo e botar ponto lower, lower, abrir e fechar, ela não recebe argumentos, ele vai retornar o string casa todo minúsculo. Beleza? Então aqui tem todos esses métodos, você pode dar uma olhada, ler o que ele tem. Alguns recebem argumentos, outros não recebem argumentos. Mas aqui explica, tem até exemplos e fala também sobre os argumentos, beleza? Tem outro aqui que eu queria mostrar, esse str starts with. Ele testa se uma string começa com uma certa letra. Então eu vou testar isso só porque esse recebe um argumento, que é a letra que eu quero testar. Por exemplo, eu quero testar se casa começa com C. Então eu boto starts with e aqui eu boto C, né? Quero testar se ela começa com C. E aí tem outros dois argumentos, o start e o end, que são opcionais. E aí que ele explica o que é que eles são. E aí ele vai retornar um booleano, né? Que é o verdadeiro, se a string começa com essa letra ou esse prefixo, ou se falso se ela não começar. Beleza? Então é isso, essa aula era isso. Se vocês forem olhar na lista que eu falei, que é a lista para certificação, que eu falei na primeira aula, eu falei que lá ao lado das questões tinha a partir do vídeo tal. Aquilo dizia que você só podia responder aquela questão a partir do vídeo tal, você tinha todos os conhecimentos. Algumas questões de estruturas de decisão você já podia ter feito antes de ver essa aula, mas lá está de propósito a partir dessa aula aqui, de formatação da função print. Por quê? Porque para considerar a resposta dessa questão como correta, ela tem que estar com a saída, se necessário, formatada para esse tipo que a gente viu da função print, lá com porcentagem, para sair o negócio bonitinho, sem aquele de vírgula que a gente falou no começo. Beleza? Então, fiquem atentos a isso e agora vocês já podem começar a fazer os exercícios de lá. Beleza? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre módulos. Então, até a próxima aula.